Olá, caros alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual o horário que você poderá estar assistindo essa aula, mas eu lhe desejo bons estudos. Na aula passada, nós falamos sobre classificação dos crimes. Nós vimos que existem duas classificações, classificações legais e classificação doutrinária. Dentro da classificação legal, nós vimos que a classificação legal é o Código Penal, que está subdividido em parte especial e parte geral, né? Nesse sentido geral. E aí nós vimos as classificações de crimes trazidas também pela legislação penal extravagante, né? Nesse contexto. Dentro da classificação doutrinária, nós vimos que o crime ele vai se dividir quanto ao resultado naturalístico. Dentro desse resultado naturalístico, nós vimos que existem os crimes materiais, que são os causais ou de resultado, os crimes formais de resultado antecipado e os crimes de mera conduta. Quanto ao sujeito ativo, nós vimos que ele é comum e o crime próprio, né? E quanto à conduta, que ela é omissiva e comissivo por omissão, né? Omissivo e comissivo por omissão. Quanto ao concurso de pessoas, quanto ao fracionamento das condutas, quanto ao resultado jurídico, quanto à duração do momento consumativo, quanto à constância, quanto à quantidade de bens tutelados, né? Os crimes ali, quanto à quantidade de condutas, quanto ao elemento subjetivo, nós passamos e vimos também quanto à forma de execução, quanto ao sujeito subjetivo passivo e quanto à potencialidade ofensiva. Vimos outras classificações. Por exemplo, o crime de ímpeto. Vimos o crime simples, crime composto, o crime doloso, o crime culposo, o crime privilegiado. Vimos crimes falimentares e crimes à distância, os plurilocais e os em trânsito e assim por diante, esgotando ali o conteúdo daquele tema. Não esgotando por total, mas esgotando o que nós tínhamos para passar para os senhores, né? E hoje, senhores, nós entraremos em um dos temas que eu considero o mais importante, até que nós entramos definitivamente nos elementos do crime. Quais que são os elementos do crime? Que é lá, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Dentro desses elementos, nós veremos que o fato típico ele vai se dividir também. E aí é a grande importância de nós estudarmos teorias que vão levar a esses sistemas penais. E aí, por outrora, né, iremos falar dentro desse contexto, dentro desse arcabouço, esse conglomerado de conhecimento. E aí nós vamos ver que os sistemas penais, ele é como um conjunto de ideias sistematizados que vigoram em determinado momento histórico acerca dos fundamentos e pilares que norteiam e limitam o poder punitivo do Estado. Dentro desse contexto, nós vimos que, anteriormente, que a legislação ela vem por quê? Dessa convivência social. E não se trata aqui, né, de quê? De uma teoria, um conjunto organizado, sistematizado delas. O surgimento e crescimento dos sistemas penais, eles vão trabalhar, né, no final do século XIX aí e o começo do século XX, para identificar alguns sistemas penais. E aí o primeiro deles é o sistema clássico, de Franz von Liszt e de Ernest von Billing. Esse sistema, ele foi concebido a partir do século XIX e surge aí a partir da teoria causal, né, que é a teoria causal da ação, que é o causalismo. No sistema neoclássico, nós já vamos ver que houve uma grande influência do quem? Do neocantismo. Por quem? Encontrada aí por Reinhard Frank, por Bert Freuditan, Edmundo Messer, James Goldsmith e assim por diante, na primeira metade lá do século XX. O sistema finalista, seu grande representante aí, Hans Welse, ele fala da teoria final da ação, desse finalismo desenvolvida por Welse em 1930 e 1945. Já o sistema funcionalista, ele surge
a partir da segunda metade do século XX, com inúmeras vertentes. Ele traz aí o funcionalismo sistêmico de Gunther Jacober, ele fala do funcionalismo teleológico de Klaus Rocksin, ele fala do funcionalismo de controle social de Hassemer e também do funcionalismo reducionista de Eugênio Raul Zaffaroni. E o estudo de cada um desses sistemas nós trataremos agora com as suas pormenoridades, né? Nesse sistema clássico, nós vamos ver, falando das considerações gerais, esse sistema clássico, ele surge no século XIX, é considerado por muitos como os séculos das ciências, né? O século XIX surge aí as construções teóricas, demonstrações empíricas aí de Darwin, de Marx, de Freud e de outros aí, de Comte, e também é um século de grandes descobertas e invenções. Embarcações a vapor, o telefone, o telegramas, as estradas de ferro, a Revolução Industrial e aí por diante. Neste século, a pretensão científica aqui até então era de supremacia em relação às crenças e superstições aí, ela ganhou tanta robustez que é neste contexto que o positivismo filosófico de Augusto Comte, sustentado a superioridade do pensamento científico, iria influenciar as letras jurídicas, em especial a seara que nós estamos tratando aqui com os senhores, a seara do direito penal. E é justamente sobre essa influência do positivismo que surge o causalismo, a teoria causal da ação, de Franz von Liszt e Ernest von Billing. E aí o causalismo que inaugura o sistema clássico do delito. A teoria causal da ação, esse causalismo, de Liszt, é uma ação numa modificação causal do mundo exterior, perceptivelmente pelos sentidos e produzindo por uma manifestação de vontade, que é o quê? Uma ação ou uma omissão voluntária. Para essa teoria causal naturalística, né, que ela é de suma importância quando nós entramos na conduta, falamos de um dos elementos do crime, do fato típico, e o primeiro elemento do fato típico é a conduta. E nós trataremos dessa teoria de uma forma mais aprofundada. Para essa teoria causal naturalística, a ação e a antijuridicidade seriam elementos, o quê? Elementos externos, ao passo que esses elementos internos, subjetivos, dolo e culpa, iriam compor o quê? A culpabilidade, que é o elemento autônomo na estrutura analítica aí do crime, como eu disse para os senhores. Aí surge também, nesse contexto, uma outra teoria, que é a teoria psicológica da culpabilidade. De acordo com Billing, se alguém age com culpabilidade, culpavelmente, expressa um juízo valorativo sobre a fase interna aí, que é espiritual ou subjetiva da ação. Nesse contexto, né, nós vamos ver que é analisada essa culpabilidade, por isso o causalismo se engendra uma teoria psicológica da culpabilidade. Dentro da teoria do tipo avalorado, nós vamos ver que a atribuição de Billing com essa teoria do tipo, em 1906, é crucial para quê? Para o desenvolvimento da concepção estratificada do delito. Porque Billing, ele vem e concebe um tipo avalorado, né, puramente descritivo, incomparável com a atual forma com a qual é apreciado o elemento do crime. A expressão tipo, ela não foi cunhada por Billing, né, não foi ele que a trouxe. A expressão era corrente da doutrina alemã do século XIX. E aí abrangia todos os elementos subjetivos e os objetivos e os subjetivos do crime. Quanto à repercussão no Brasil, nós vamos ver que a teoria causal da ação, ela desfrutou por um imenso prestígio aí no Brasil, né? Por exemplo, todos os autores da época aderiram a esta concepção,
Nelson Hungria, Aníbal Bruno, Basileu Garcia, Magalhães Noronha, dentre outros aí, foram os adeptos da teoria da ação. Dentro de um sistema neoclássico, nós vamos vendo que no final do século XIX, o positivismo ele passa a ser criticado com, podemos dizer que o pensamento científico, ele passa a ser criticado com mais veemência, né? Porque até então já não se sustentava à medida em que se crescia vertiginosamente a pretensão de estudar aí as chamadas ciências do espírito. E neste contexto que surge então, né, correntes de pensamento que propunhavam-se ou propugnavam-se um retorno aí às concepções metafísicas. Dois principais movimentos filosóficos aí seguidos neste período, né, do contexto histórico, a corrente filosófica relativista, concebida por Dittier, né, na verdade, e o objeto relacionado ao histórico social, né, Wilhelm Routier, esse cara, e o neocantivismo. O neocantismo que pretendeu diferenciar as ciências naturais e as ciências do espírito de acordo com o método ali trabalhado. E o neocantivismo, né, é o neocantivismo que irá influenciar decisivamente para o direito penal, que é o objeto do nosso assunto aqui. O neocantivismo, automaticamente, ele deu ensejo a duas tendências, que foi a escola de Marburgo, né? Essa escola. E aí essa escola de Marburgo, ela exerceu grande influência no pensamento jurídico. E nós vamos ver que, em especial, ao jurídico penal, na primeira metade lá do século XX. Tá? Já a escola de Baden, ou do sub-ocidental alemã, doutores como Winderband, Rickert, né, Lask, Haldebusch e Sauer, nessa segunda fase, eles tiveram grande influência e repercussão aí no âmbito jurídico penal. A escola de Baden, né, ela começou lá do século XX, a ruptura com o modelo do nomismo, né, nonismo, e aí esse científico do positivismo naturalista, fundamentado a sua linha de pensamento na filosofia de valores de origem neocantiana, né, na verdade. Na seara jurídico-penal, as novas referências valorativas. A culpabilidade passa a ser encarada aí, de um contexto, sobre a perspectiva da sensualidade dentro da reprovabilidade, né, que é o jurídico normativo de valoração. Para Rickert, não se pode trabalhar à luz da ideia de que o conhecimento consiste em quê? Na fiel reprodução da realidade. O autor dá ênfase aqui à figura do sujeito cognoscente e não apenas ao objeto cognoscível e, em consequência, aos seus valores. Com a égide deste viés neocantismo, né, Emil Lask concebe o método da ciência do direito referida assim a valores afim, que caía no campo aí do direito e perde o seu caráter puramente naturalístico nesse contexto. E aí passando a referir-se à referência aí de valores. Enquadrava-se a ciência jurídica no rol aí das ciências culturais. E o reino dos valores do mundo, dos fatos coexistentes paralelamente a esta relação entre o ser, né, e o dever ser. Ela chama-se desse dualismo metodológico. A teoria psicológico normativo da culpabilidade, ela traz um viés aí neocantino, né, como Marx Ernest Mayr desenvolve o seu estudo da culpabilidade à luz das concepções aí valorativas. De acordo com Mayr,
a dignidade do direito penal tem como fundamento o reconhecimento dessa culpabilidade. E isto implicava em quê? No reconhecimento da culpabilidade e tinha como fundamento o reconhecimento da dignidade e a personalidade individualizadora do sujeito. Salienta-se Esteban Higg que o modelo de teoria do delito formulado aí pelo neocantismo, pelos neocantianos, uma etapa transitória que, muito embora não tenha ensejado uma mudança radical, aderiu-se a inovações ao sistema do positivismo. Os neocantianos não rompem com o causalismo, a ação, e por isso a ação ela passa a essa conduta humana destituída de elementos subjetivos, que é dolo e culpa, e a culpabilidade ela continua aí, dentro desse contexto, a conter o elemento subjetivo, acrescido de dois elementos normativos valorativos, imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa, tá certo? No sistema finalista, nós vamos ver que, dentro das breves considerações, nós entendemos que a teoria finalista da ação é concebida por Hans Wels, como já explicamos, e ele traz uma resposta ao direito penal da vontade, que marca de forma, que vem marcar de forma indelével o ideário nazista aqui. Tentativa de retomada dos valores éticos aqui, que deve ser norteado dentro desse contexto do direito penal. E promovia-se até então automaticamente, uma ruptura de paradigmas da teoria do delito. O finalismo, cujas bases aqui são lançadas já na década de 30 do século passado, em um contexto histórico em que vem a lume o nacional, o socialismo na Alemanha. Concepção finalista, ela encontra os seus precursores de Helmut von Weber, Alexandre Graf zu Dohna e outros aí, e Wels, e também Nietzsche e outros camaradas aí, tá? Hans Wels, ele esboça suas concepções sobre a teoria da ação penal da teoria final, lá por meados, na primeira fase aí, na primeira vez que ele se expressa, em 1930, tá certo? E aí ele traz que seria possível identificar as origens do finalismo, no pensamento aristotélico e na teoria socialista de Marcus Weber. A teoria final da ação, o finalismo, que é uma doutrina veunesiana, ela possui duplo aspecto. Por quê? Primeiro, ela fala que o conhecimento humano e a valoração jurídica, cujos os objetos aqui podem ser o conteúdo e o ponto de conexão da regulação jurídica. Os objetos previamente aí fornecidos, eles não existem em âmbito livre de um valor e de uma significação. E a partir dessas duas formulações de Wels, que desenvolve a sua teoria, apreciando a ação humana como realidade. E ao analisar a essência da vontade do comportamento humano, realidades essas objetivas, é o querer, o conhecimento humano sempre almejam um objetivo, uma meta, uma finalidade. Pelo próprio Wels, a sua pretensão aqui até então é retornar a uma concepção oriunda do pensamento jurídico aristotélico. Vai se tratar de uma forma bem aclarada lá no Ética a Nicômaco, de Aristóteles, que ele vai falar que mostra a estrutura dessa ação por meio da finalidade. Nesse contexto. E apesar disso, senhores, nós vamos vendo que no final do século XIX, como o apogeu das ciências naturais e a sua fonte de influência na seara do direito, passou a considerar a ação como processo causal exterior. Hans Wels, ele vem e desloca o elemento psicológico para dentro da ação humana penalmente aí relevante. Elemento este constitutivo de ação do fato típico. A ação humana seria essa destinada a uma finalidade e esta finalidade seria ilícita, que é a ação ou que é essa finalidade ilícita
o dolo, ou lista, né? Mas perpetrada aí mediante a ausência de observância de um dever objetivo de cuidado, que é a culpa automaticamente. Dentro da teoria normativa da culpabilidade, a formulação finalista, ela traz um elemento subjetivo e deixa, portanto, de integrar a culpabilidade, passando a ser elemento constitutivo da ação humana penalmente relevante. O finalismo, ele altera o conceito de ação e o fato típico, o elemento subjetivo dolo e culpa, deixando na culpabilidade apenas os elementos normativos, imputabilidade, exigibilidade, conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. Isso trouxe uma repercussão no Brasil, que não devemos deixar passar e trazer as considerações. A despeito de todas as resistências aqui pela teoria finalista da ação, que foi uma das teorias mais prestigiada a teoria do delito em todo o mundo no decorrer das últimas décadas. O próprio Welsing, ele procurou reformular alguns aspectos secundários de sua doutrina, como de forma a rechaçar aqui alguns argumentos dos críticos, né, nesse sentido. E é importante, senhores, que se destaque que mesmo as teorias normativas que pretendem a superação da doutrina da ação finalística mantêm muitas das suas construções. Sobre o finalismo, Luiz Regis Prados, né, nós temos esses expoentes aqui, esses doutrinadores, né, esses postulados aqui, Juarez Tavares, Damásio de Jesus, Júlio Fabrini Mirabete, Nilo Batista, Juarez Cirino dos Santos, César Roberto Bittencourt, saudoso Luiz Flávio Gomes e Rogério Sanches. Né? A influência no Brasil, esses camaradas trouxeram essa teoria da influência do finalismo. Sistemas funcionalistas. A doutrina da ação, ela trouxe automaticamente avanços tão significativos para a dogmática penal, consagrado aí como verdadeiros truísmos jurídicos, né, penais. Dentro desse contexto, na atualidade, nós vamos ver que essas concepções da doutrina final da ação no que concerne ao quê? Ao emprego das estruturas aí ontológicas. Para a perspectiva funcionalista, o direito seria um dos dos subsistemas sociais e deveria cumprir as suas funções. Conforme Claude Roxin expressa, ele diz, dentre alguns pontos, é incomum entre esses o funcionalismo que pode enumerar o quê? Uma rejeição à construção do direito penal a partir de dados ontológicos, né, como a ação, a causalidade, as estruturas lógicas aí reais, devendo guiar-se pelas finalidades do direito penal. Funcionalismo orientado para fins de política criminal ou teleológico, escolas de Munique de Roxin. De acordo com von Vonslit, o direito penal é a barreira infranqueável da política criminal. E neste contexto, senhores, nós vamos vendo que Licht afirma que o direito penal seria o quê? A carta magna do delinquente. Conforme Roxin, a função do direito penal, ela vai residir na tutela subsidiária dos bens jurídicos, mais importantes para quem? Para uma coletividade, isto é, os bens jurídicos imprescindíveis à convivência pacífica entre os homens. Ao agasalhar essa teoria, a do bem jurídico, Roxin, ele ratifica essa concepção do pensamento iluminista que as limitações do poder punitivo do Estado não se podem adstringir ao aspecto formal, consubstanciando na aprovação de uma lei. A limitação imposta aqui pelo princípio da legalidade, ela passa a ser a fundamental, né? Pelo quê? Porque isto a coexistência de edição do ato legislativo figura como um mero aspecto circunstancial e formal. Houvesse aí limites materiais de atuação ao legislador. Nesse contexto, Roxin, ele vem e rechaça qualquer pretensão retributiva da pena, né, enaltecendo a sua função de prevenção, tendo geral aí quanto especial. Essa pretensão, ele acrescenta, né, ela acaba
tendo sido acrescida a culpabilidade, formando aí o conceito de responsabilidade, um elemento constitutivo do conceito analítico de crime. E a função desse terceiro elemento do delito seria a comprovação de que o autor da ação típica e antijurídica seria merecedor, né, de pena. A culpabilidade, ela vai dizer a respeito da capacidade e que consistiria uma condição necessária, mas não suficiente até então, para que o pudesse concretizar a imposição de uma pena. Roxin, ele continua os seus argumentos, ele diz que essa pretensão de limitar o poder punitivo com as finalidades preventivas aí não conta com o apoio da doutrina majoritária, seja no Brasil, seja no exterior, tá certo? Então, aqui são argumentos, são teorias que devem ser esboçadas nesse quadro acadêmico. E aí nós passaremos a falar agora dentro desse funcionalismo sistêmico radical da escola de Bonn, de Jacober. Né? Gunther Jacober, ele desenvolve a sua concepção de direito penal sobre forte influência da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, né? E ele desenvolve a teoria aí da expectativa normativa. Ocorrendo a infração, ele diz na sua teoria que haverá a frustração da expectativa normativa. E isso é considerável, né? Porque de modo que a punição, ela se impõe como forma de automaticamente de confirmá-la. Dentre tantas particularidades que marcam a obra de Jacober, é possível destacar a questão atinente ao bem jurídico. Por quê? Convergente à afirmação no sentido aqui de que a função do direito penal está relacionada a exatamente o quê? A tutela do bem jurídico mais relevante do grupamento social, a qual eu já disse inúmeras vezes para os senhores. Por quê? É a tutela do bem jurídico mais relevante. O direito não vai se preocupar apenas com bagatela, e sim com as coisas mais importantes. Entre o furto de uma caneta e um homicídio, é óbvio que o direito vai se preocupar mais nessa parte. E aí seriam protegidos automaticamente pela norma, né, e dignos da intervenção punitiva, dentro desse aspecto. A contribuição do direito penal para a configuração da sociedade e do Estado residiria onde aqui? Justamente na garantia das suas normas, né, dentro desse aspecto. E Jacober, ele não refuta a ideia de que o direito penal, ele protege bens jurídicos penais, né, penal nesse contexto, umbilicalmente associada à ideia de manutenção da solidez das expectativas das normas. Porque até então nós entendemos que as normas vêm e entendemos que essas expectativas sejam atingidas pela sociedade como um grau de refrigério para o crime. E colide automaticamente essas expectativas normativas, elas colidem frontalmente com a teoria do bem jurídico que domina aí o pensamento jurídico penal no Brasil e no exterior. Dentre as inúmeras críticas, isto faria aqui automaticamente com que o conceito de direito penal pudesse se amoldar à política criminal, o que conduziria à subtração de ideias aí de limitação e garantia que devem permear a intervenção punitiva. O funcionalismo formalizador ou controle social da escola de Frankfurt, por Hassemer, né, ela vai dizer, ele analisa a culpabilidade enfatizando o quê? A limitação da prevenção, em observância ao princípio da proporcionalidade, aproximando a culpabilidade aí da política criminal. Para Hassemer, ele assevera não acreditar na possibilidade do direito penal substituir sem a liberdade de vontade, nem tampouco que as relações humanas possam se desenvolver sobre a égide, né, de uma hipótese determinista da direção causal. Hassemer chama a atenção para o fato de que o princípio da culpabilidade estaria sendo ameaçado sobre o aspecto prático e teórico
por interesse de uma política criminal automaticamente eficaz. O funcionalismo reducionista ou de contenção de Zaffaroni, esse magistrado aqui da Suprema Corte Argentina, ele traz, e sendo também um expoente pensador aqui jurídico penal latino-americano, ele fala da doutrina final da ação. A doutrina, ela começa a se aproximar aqui, automaticamente, de uma vertente criminológica. Por quê? Zaffaroni diria, né, a respeito à forma arbitrária como se desenvolve as agências de controle punitivo automaticamente nos países capitais e periféricos aí, tá certo? Neste panorama de deslegitimação do poder punitivo, automaticamente a pena não é juridicamente fundamentada, possuindo ainda apenas um sentido público, sustentando aí um funcionalismo reducionista. A função do direito penal tão somente a imposição de limites. A arbitrariedade punitiva do Estado seria a imposição do Estado democrático ao Estado de polícia, nesse sentido geral. Dentro dessas considerações desses sistemas penais, senhores, nós paramos por aqui, né? Dentro dessas teorias, da teoria sistema clássico, dentro da teoria sistema finalista, né? A sistema finalista, e da sistema funcionalista, porque o objeto do nosso estudo agora, a partir de agora, será o fato típico. Entraremos em um dos elementos do crime, né? E aí, que eu sei que está sendo muito, com muita ansiedade, que os senhores esperam essa fase, porque entra mais na fase do corpo a corpo com o fato típico, nesse sentido. E o fato típico, ele vai dizer respeito, fundamentalmente, a uma conduta humana penalmente relevante que se enquadra em um modelo abstrato incriminador, que é o tipo penal, violando aí significativamente o bem jurídico que se pretendia proteger. Em outras palavras, a situação na qual temos uma conduta humana que realiza um modelo de comportamento descrito em uma lei como crime. Conduta humana essa para a definição do fato crime, que é a responsabilização penal da pessoa jurídica, né? Até nós temos visto, que é uma exceção, acaba sendo. É possível se faz a responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de crimes ambientais lá, nessa exceção que nós trouxemos. A regra básica aqui, que a prática de crimes pressupõe a atuação de pessoa essa física, natural, conduta perpetrada pelo ente moral, é uma exceção, tá certo? A atuação da pessoa jurídica, ela vai ter como pressuposto a conduta levada a cabo por uma pessoa física. E admite o sistema aqui da dupla imputação, né? Que é a responsabilização penal, que é imputada às pessoas aí jurídicas, sem prejuízo da responsabilidade das pessoas físicas pelo mesmo ato. O fato típico é o primeiro elemento do crime, como por outrora já disse aos senhores. E esse elemento do crime, ele vai se desmembrar em mais 4 elementos, que nós os trataremos. Conduta, né, que é a conduta humana penalmente relevante, é uma ação positiva e uma ação ou uma omissão, uma conduta negativa, dolosa ou culposa. Dolo e culpa aqui dizem respeito ao elemento psicológico da conduta. O resultado, que o resultado ele pode ser o resultado jurídico ou material, que é o resultado naturalístico, a depender da análise da questão a ser engendrada, né? Sob o ponto de vista, o resultado material, somente podemos falar em resultado nos crimes materiais e não nos crimes formais ou de mera conduta, tá certo? O nexo de causalidade, o nexo causal, é a relação de causalidade, que se torna o quê? O elo entre a conduta e o resultado, tá? Pelo amor de Deus, não me fale elo de ligação, tá? Que é um pleonasmo, é uma tautologia, dá duplo sentido aí, tá?
tem o sentido de essa conotação, tá? E aí nós vamos ver, é só elo entre a conduta e o resultado, tá certo? É uma coisa gramatical, né, da língua portuguesa, mas não é redundante, tá? Falar elo de ligação. Nos crimes formais e de mera conduta, por uma obviedade, não há que se falar o quê? Em nexo causal. Não haverá o resultado nos crimes formais e de mera conduta. Quanto à tipicidade, por se desdobrar aqui em tipicidade formal e material, a tipicidade conglobante, idealizada aqui por Eugênio Raul Zaffaroni, que estudaremos mais aprofundado à frente. Para visualizar o fato típico, nós visualizamos da seguinte forma. Fato típico seria o quê? É o quê, na verdade? Fato típico é conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, repetindo, fato típico é o quê? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, agora nós entenderemos e veremos que, por outro lado, nos crimes materiais tentados, não há que se falar em resultado material. É um crime e também no crime de mera conduta. Ou naqueles em que o resultado é possível. Porque lá existe só o quê? O fato típico, que é conduta, e a tipicidade. Então, nesse contexto, há uma análise, nós passaremos agora a uma análise, não esgotaremos nessa aula, porque nessa aula nós vamos falar só da conduta, né, que é esse elemento do fato típico. É uma análise de cada um desses elementos nas aulas posteriores. E a conduta, senhores? O estudo da conduta, ela vem a partir de muitas teorias também, que procuram defini-la. Tais teorias aqui da conduta contribuíram automaticamente e decisivamente para uma formação dos sistemas penais, que nós vimos anteriormente, que é o clássico, o neoclássico, o finalista e o funcionalista. Dentro desse espectro, a teoria da culpa, teoria causal da ação, que ela traz um resultado naturalístico dentro desse mecanismo, né, de causalismo, nós vamos ver que Franz von Liszt, esse grande expoente aqui dessas teorias, e de Ernesto Billinger, com a inspiração dos métodos das ciências naturais, da lei da causalidade, que estudamos na aula anterior. Ela define a conduta como um comportamento humano voluntário que produz modificação no mundo exterior. Essa modificação do mundo exterior é perceptível através de quê? Pelos sentidos. Por exemplo, A desfere disparo em B, ele pode ser modificado empiricamente. A grande peculiaridade da teoria causal, né, é a ideia de que o dolo e a culpa não integram a conduta. Exemplo, A é um motorista exemplar e sai a pilotar o seu veículo aí pelas ruas da cidade, observando todas as regras de trânsito, e um dia ele tem a infelicidade aí de se deparar com B. Esse B, um suicida, que se atira na frente do seu carro, né, à frente do seu carro, fazendo com que ele venha e se choque com esse cidadão, né, e se torne aí inevitável. O veículo de A passa por cima de B, que ele falece e na hora. Nesse contexto, neste exemplo aqui, A agiu sem dolo e sem culpa. Indaga-se aqui se houve fato típico. Para os causalistas, houve a ação do fato típico, né, ilícito, e A somente não seria punido por não haver o quê? A culpabilidade. E por essa teoria, né, dos causalistas, o fato típico, porque temos o quê? Uma conduta, que é a ação produzida por A, né, na consistência da direção do veículo automotor, um resultado, que é a morte, e o nexo causal entre a conduta e o resultado, que a morte foi produzida automaticamente em decorrência da condução do veículo, ocasionando choque com a vítima. A tipicidade, por sinal, né, no Brasil, nós teremos aí automaticamente o artigo 121, que é matar alguém. Por fim, é de se recordar que o neocantismo alterou a estrutura da culpabilidade. E aí não rompe com esse causalismo. Os neocantianos, né, dolo e culpa continuam a ser aferidos aí por ocasião da culpabilidade. Dentro da teoria final da ação, o finalismo,
nós vamos ver, senhores, que Hans Wels, entre 1930 e 1945, onde nós já expusamos muito conteúdo sobre ele, falando sobre muito dessa teoria, para Wels, a conduta humana é dirigida a um fim. Finalidade aí se essa finalidade ela é ilícita, a AD deflaga, por exemplo, né, a AD deflaga diversos disparos de arma de fogo em B, pretendendo matá-lo. Teremos a conduta aí automaticamente dolosa. Se a finalidade é lícita, mas o agente deixa de observar o dever de cuidar, não quer aí que se atrasar para o trabalho. E por isso trafega aí em alta velocidade nas ruas pela cidade, ocasionando atropelamento de B. Teremos aí uma conduta culposa, né? Para Wels, ele vem concluir que o dolo e culpa integram a conduta humana penalmente relevante e a conduta é uma ação ou omissão dolosa ou culposa. Se não houver o dolo e nem culpa, não haverá conduta humana penalmente relevante, não haverá aí, por sinal, onde veremos mais à frente, o fato típico. Nesse exemplo que nós citamos, conduz seu carro sem a finalidade ilícita e sem deixar de observar aí o dever de cuidado, não há dolo e nem culpa, e por isto não há uma conduta humana penalmente relevante para o direito penal. O fato típico aqui, o fato se torna atípico. Exemplo citado, nós temos um suicídio de B e não um homicídio de A. No Brasil, nós temos os finalistas adotando uma visão bipartida de crime, né, que é o fato típico e ilícito. A culpabilidade seria um mero pressuposto da aplicação da pena, né? Damaso de Jesus trata sobre isso. Esta visão bipartida ela não se encontra em Wels e nem sequer em qualquer outro autor do finalismo, né? É necessário aqui, portanto, muito cuidado com a afirmação de que o finalismo adota uma visão bipartida do crime. O finalismo não altera a estrutura do crime. Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Dentro da teoria cibernética, o próprio Wels, ele fala de uma tentativa de responder os críticos, alguns pontos aqui, acerca da incompatibilidade do finalismo com os crimes culposos, né? Nesse sentido. Não há muito que se falar dessa teoria, né? A teoria social da ação, essa teoria não nega as construções levadas a efeito, né, pelo causalismo e o finalismo. Para Jesserschek, né, a conduta é comportamento humano com transcendência social. Conforme a teoria social da ação, se a conduta for socialmente adequada, aceita pelo meio social, não deve ser tipificada, né? Teoria não tem sido aceita no Brasil, né? Até porque se a relevância social valesse, não teria punição em determinados crimes. E determinados comportamentos tipificados sejam excluídos aí, para que determinados comportamentos sejam excluídos. A possibilidade de costumes revogarem lei se fosse enquadrada nesse sentido, tá certo? Não faria sentido. Teoria pessoal da ação. A teoria pessoal da ação, desenvolvida por Klaus Roxin, a ação, né, que é a conduta, é a manifestação da personalidade para ele. Nas palavras de Juarez Cirino, ele vai falar que trata-se de conceito capaz de abranger todo o acontecimento atribuível ao centro, né, de ação psico-espiritual do homem. Ideia aí, nesse contexto, de conduta a um acontecimento não dominado ou não dominável pelo homem, né, nesse contexto. Exemplo, a força física irresistível e os movimentos de reflexo aqui automaticamente. A teoria da negativa da ação, ela vai trabalhar, ela é desenvolvida por Berendt, né? Essa teoria rechaça o quê? As concepções ontológicas do causalismo e também do finalismo. Para essa teoria, a ação é evitável e não evitação do resultado na posição de garantidor. Com esse fundamento, senhores, reside o princípio da evitabilidade, sustentado aí por Jacobs,
para quem a ação e a causação de um resultado individualmente evitável. Tal teoria tem sido alvo de severas críticas doutrinárias e não se pode aqui utilizar um critério geral de imputação de responsabilidade como característica do conceito de ação. Teoria da ação comunicativa é o filósofo Junger Habermas. Ele é um dos mais destacados autores da escola de Frankfurt e exerce grande influência sobre o pensamento alemão. Habermas, ele não se preocupou em o quê? Em um momento algum com o desenvolvimento de uma teoria da ação, da ação para o direito penal. Habermas desenvolve sua teoria da ação comunicativa, adotando aqui um paradigma comunicativo. Para o pensador alemão, comunicação livre, racional e crítica constituiria o quê? Uma superação de razão iluministas clássicos aí, do século XVIII. Tá certo? Com essa teoria da ação da comunicativa, Habermas abre espaço para uma análise de formas de reprovação social, que antecedem aí a reprovação penal na linha quanto preconizado a intervenção punitiva mínima, que deve orientar o direito penal. A teoria da ação significativa, desenvolvida na Espanha por Thomas Salvador Vives Anton, para Vives Anton, a ação não é o que as pessoas fazem, mas o significado de quê? Que se atribui ao que fazem, não o substrato de um sentido, mas o sentido de um substrato. Falou nada para mim. A teoria técnico-jurídica da ação é a expressão empregada por Francisco Assis Toledo. Esse autor define a ação como um comportamento humano, dominado ou dominável pela vontade, dirigido aí para a lesão ou para a exposição a perigo de um bem jurídico, ou ainda para a causação de um previsível lesão a um bem jurídico. Que seria o quê? O comportamento humano, abrangendo aí a ação ou a omissão, a vontade, sem qualquer nada mais, somos do que automaticamente esses fenômenos aí como os quaisquer outros. Aspecto causal, o teleológico, do comportamento, e a lesão ou a expressão a perigo de um bem jurídico aí penalmente relevante. Tem futuro o conceito de ação. É o título de um trabalho produzido por Luiz Greco em homenagem a Klaus Roxin. Pouco se tem produzido a respeito aqui do tema e muitos autores têm abandonado aí o conceito de ação com fundamento na teoria do injusto penal. O autor afirmando que deve recorrer aí à linguagem coloquial para se estabelecer a ação é ação e é aquilo que todos nós sabemos que é a ação. Então ele traz uma linguagem bem coloquial. Senhores, é imprescindível nessa fase da nossa academia aqui, nessa fase acadêmica, pelo seguinte fato: quando você for elaborar um projeto, um TCC, você vai ter argumentos tanto filosóficos como argumentos dessas teorias e desses doutrinadores, tá certo? Para formar um elemento da culpa aí. E agora, senhores, nós passaremos a falar, o último tema desse assunto, esgotando hoje, é elemento da culpa. O elemento da culpa, pelo que nós expusemos aqui, até o presente momento, a conduta possui uma feição positiva, ação ou negativa, que é a omissão. Não há crime sem essa conduta. Não existe entre nós o chamado crime de mera suspeita. Por quê que não vai haver? A conduta ela será automaticamente caracterizada por um comportamento humano exteriorizado, dominado ou dominável pela vontade e dirigida a uma finalidade. Comportamento humano esse, que nós devemos tratá-lo de uma forma mais aclarada, E aí, dentro desse conceito do elemento da culpa, que é o comportamento humano, conduta, ela pressupõe um comportamento humano, que houve em uma época, na história da humanidade, cabe-se frisar,
em que se permitia a responsabilização penal de animais, de objetos inanimados e assim por diante. A exceção à exigência do comportamento humano fica por conta de que nós já falamos por outrora, né, da responsabilidade da pessoa jurídica. Trata-se de uma ficção aqui jurídica, né, de que o ente moral pratica a conduta. A exteriorização, e lá nos crimes ambientais, a exteriorização é a vontade não exteriorizada, não possui relevância para o direito penal, entendeu? Porque ela tem que ser exteriorizada. Por exemplo, no pensamento não vai punir, o direito não vai punir. Ela tem que ser exteriorizada, ela tem que ser jogada para fora. A não exteriorização não possui relevância para o direito penal. Dominado ou dominável pela vontade. A conduta, ela pressupõe o quê? Vontade automaticamente. Esse efeito sem vontade, não há conduta penalmente relevante. Consignados que as condutas culposas também são voluntárias, né? Nos crimes culposos, nós vamos ver, não há vontade de produzir o resultado, mas sim a vontade de praticar a conduta, automaticamente. Sem a vontade, não há conduta humana penalmente relevante. O fato, ele passa a ser atípico, dirigida a uma finalidade. Por quê? Essa construção finalística, que é a base de tudo do nosso estudo aqui hoje, de todas as teorias que nós estudamos, né? Essa construção finalística é no sentido de que a conduta, ela penalmente relevante, será destinada a uma finalidade ilícita, que causa dolo, ou lícita, né? Que essa conduta será realizada mediante aí o quê? A inobservância do dever objetivo de cuidado, que é a culpa, que cai lá por negligência, imprudência ou imperícia, sempre que nós falamos. E aí, senhores, nesse sentido, nós vamos ver que a conduta, ela se torna automaticamente uma excluída quando, né? Nós não poderemos falar de conduta humana penalmente relevante nas seguintes hipóteses. E aí eu explicitarei aqui para os senhores. Quando num movimento de reflexo. Os movimentos de reflexo, eles são automaticamente involuntários, né, do corpo, produzidos como uma reação a algum estímulo sensorial. Por exemplo, um eletricista tá ali mexendo numa rede de baixa tensão e leva um choque, movimentando o braço que atinge B, o seu auxiliar. Esse fato aí, senhores, é irrelevante para o direito penal. Por quê? Porque o direito penal, né, porque o movimento, ele é involuntário. Atente-se aqui para o fato de que, automaticamente, esse movimento de reflexo involuntário se distingue aqui da ação em curto-circuito voluntária. Exemplo de ação em curto-circuito voluntária é quando o cidadão revide a um caso de injúria ali provocado contra a sua conduta ali relevante e não um ato de reflexo. Entretanto, essa opção, esse revide, não será punido, né, automaticamente. O artigo 140, inciso parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal. Estados de inocência. Para o estado de inocência, exclui o quê? A conduta penalmente relevante. São os exemplos de quê? Sonambulismo, né, da hipnose, esses exemplos aqui que eu trago para os senhores. Exemplo, A em crise de sonambulismo mata B. Comprovado esse estado de sonambulismo, essa inconsciência, não haverá fato típico. Coação, força irresistível, né? Força física irresistível. Essa coação, essa força física irresistível, ela é conhecida como um vis absoluta. Exclui a conduta penalmente relevante e, portanto, a tipicidade da conduta, né? Automaticamente. O exemplo que eu trago para o senhor num caso de aglomeração de pessoas. A, desejando atingir B, empurra C, que produziu ali uma lesão corporal a cair no solo, né? B não poderá ser responsabilizado, pois a vítima, né, de uma força física, o empurrão, que é esse empurrão, e que ele não pode resistir e acaba ofendendo a outra pessoa. Outro exemplo muito clássico, A amarra B e coloca uma arma de fogo em sua mão, conduzindo ali o dedo até pressionar o gatilho de B. Não praticou automaticamente B, nesse caso aqui, não praticou qualquer ato voluntário. Para ele, o fato
se torna atípico, tá certo? E não há de se falar em confundir coerção física irresistível com coação moral irresistível. Coação moral irresistível será oportunamente estudada nos tópicos à frente, tá? Exclui o quê? Ela vai excluir, essa coação moral irresistível vai excluir a culpabilidade, tá? E a coerção física irresistível afasta o fato típico, exclui a conduta penalmente relevante. Quanto ao caso fortuito e força maior, há quem aponte aí, né, o caso fortuito e a força maior como hipótese de exclusão da conduta. Isto é, duelo entre a conduta e o resultado. Tais eventos produzem aqui automaticamente, né, um comportamento humano involuntário e na prática, senhores, né, nós veremos que teremos uma hipótese que isto ocorra sem que reste caracterizado algumas outras hipóteses de exclusão da conduta, que é a força física irresistível e os movimentos de reflexo, que se por sinal. Senhores, chegamos até aqui, pararemos aqui hoje, né? E na próxima aula nós daremos continuidade ao nosso conteúdo de hoje, né? Que é o resultado, o nexo é o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade, tá certo? Que são os elementos do fato típico. E mais à frente nós estudaremos e depois nós faremos a junção dos três. Vocês viram que tem situações que vai excluir o quê? A culpabilidade. Tem situação que vai excluir o fato típico. E tem situações que vai excluir a ilicitude. E cada um desses, se excluiu um dos três elementos do crime, não haverá o crime, tá certo? Eu desejo a todos bons estudos e na próxima aula daremos continuidade sobre o resultado, o nexo, a relação de causalidade e a atipicidade, um dos elementos do fato típico, tá certo? Muito obrigado, desejo a todos bons estudos. Fiquem com Deus.